A gente sabe que Homem-Aranha 4 tá batendo na porta e daqui a pouco a gente vai ter mais revelações sobre o que vai acontecer. O Tom Holland já deu o sinal positivo que ele vai querer voltar. É claro, o cachê tá pegando. E a própria Zendaya também já foi confirmada no filme, algo que particularmente eu não sou muito fã, mas o filme vai acontecer. E recentemente a gente teve uma revelação, uma espécie de documento de diretoria dizendo algumas premissas que eles querem para esse filme. E eu vou te contar tudo exatamente agora. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus Viana e, Matheus, o que é que tem nesse documento, tá? Primeira coisa, o título do filme, tá? É uma parte muito importante porque é ele quem vai dizer mais ou menos qual é a história que eles querem pegar para esse filme. O título do filme, a princípio, até agora, nesse documento, seria Spider-Man Breaking New Day ou One New Day, algo nesse sentido, tá? E tudo bem, até aí seria um nome um pouco mais diferente, a gente pode traduzir ele para o português como um novo amanhecer ou um novo dia, alguma coisa desse sentido. E pegando isso como base nos quadrinhos, existe um quadrinho onde tem um nome muito parecido com esse, aonde na época a Tia May tinha morrido. Peter decidiu junto com a Mary Jane que ele ia tomar uma decisão. Ele foi até o Mephisto e pediu para o Mephisto trazer a Tia May de volta. Com isso, o Mephisto concordou, porém o Mephisto colocou uma cláusula de que ele apagaria algumas coisas da vida do Peter Parker, tal qual o casamento do Peter Parker e o fato de que todo mundo naquela época sabia mais ou menos quem era o Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha, além de ser esquecido por todos, também seria esquecido pela Mary Jane e o casamento deles deixaria de existir. Isso bate muito com a situação atual do herói. Tudo bem, não foi o Mephisto quem fez isso nos filmes, mas a gente tem o herói numa posição particularmente igual. E nos quadrinhos, esse Breaking New Day, alguma coisa assim, ele conta a história do pós, do depois que o Mephisto fez isso tudo. O Homem-Aranha tá lá com a Tia May, ele tá tentando reconquistar a Mary Jane, ele talvez tenha novos pares românticos, tá tentando fazer aquela vida de trabalhador junto com o super-herói, não ganha muito bem. Bate muito com a situação atual do Tom Holland ali, do Homem-Aranha, que eles podem usar no Homem-Aranha 4. Por isso eu acho que o diretor ou diretores do filme decidiram seguir por este caminho. Essa é uma sacada muito boa, até porque a gente precisa desprender esse Homem-Aranha daquele fator de ai, Senhor Stark, preciso do Senhor Stark pra tudo. Ai, agora é o Nick Fury. Ai, depois é os 3 outros Homens-Aranhas. Ó, não me entenda mal. Eu acho legal os caras terem aparecido no terceiro filme. Putz, eu acho um fanservice incrível. Eu acho que tá na hora disso acabar. Também acho. Esse Homem-Aranha, ele precisa ser mais independente. Esse Homem-Aranha, ele precisa ter história solo dele enfrentando vilões, mudando o jeito dele ser, dele, sabe, conhecendo novas pessoas, novos ares, novos vilões. Você precisa construir isso nesse Homem-Aranha se você quiser levar as histórias dele mais pra frente, mais outros filmes. No documento que a gente comentou ali no início do vídeo, também tem uma cláusula lá, dizendo uma linha, dizendo que novos heróis irão ajudar o protagonista, tá? Aí, a gente pode entender de duas formas. Ou vai ser aquela mesma lenga-lenga de trazer um fanservice, sei lá, traz o Homem-Formiga aí de novo e ele vai ajudar o herói. Traz o Capitão América. Traz, sabe, alguém que esteja um pouco mais em evidência. Eu acho isso horrível. Péssimo, como eu falei, a gente precisa continuar a história do Homem-Aranha sem que ele precise, sabe, de alguém que já apareceu antes. O que eu acho que seria interessante e faria muito sentido para o herói é usar os ajudantes, sabe, os sidekicks das histórias do Homem-Aranha ou às vezes até um anti-vilão para apoiar o herói. O que eu quero dizer? Botar, por exemplo, o Demolidor ali seria legal? Pode ser, mas eu deixaria o Demolidor na dele por enquanto. A série do Demolidor e o filme do Homem-Aranha. O que eu acho que seria legal trazer aqui? Por exemplo, a Gata Negra. Você pega a Gata Negra, traz aqui pra fazer ali uma duplicidade, uma dúvida no herói. Putz, cara, eu posso pender um pouco pro lado mais dark da vida, porque a Gata Negra, querendo ou não, ela é uma espécie de anti
herói, né? Por voltas ela é uma heroína, e em outros momentos ela acaba sendo uma vilã, uma ladra, especialista, tal. Então você tem o Homem-Aranha fazendo um par romântico com ela, mas vendo que ela pende mais pro lado da vilania e ele não é assim. Então ele fica naquela dúvida entre ela e talvez a Mary Jane, tá? E eu acho que seria uma grande aquisição aqui ter uma nova sub-heroína que quem sabe depois você pode até trazer uma série específica dela. Se ela for bem no filme do Homem-Aranha, por que não fazer uma série dela? Tal qual foi o Pinguim lá no filme do Batman. Você teve um filme do Batman, o Pinguim ficou legal, fizeram uma série do Pinguim que tá estourando. É muito legal, o pessoal quer saber como que aquele vilão chegou naquele patamar. Seria a mesma coisa que tem grandes chances de fazer isso, tá? Outra coisa que eu acho que seria uma adição muito boa pro filme 4 do Homem-Aranha seria talvez você introduzir um outro vilão de uma forma um pouco mais sutil. Às vezes o herói precisa da ajuda desse vilão, mas ele não concorda muito com ele. Quem sabe mais alguém próximo dos crimes que podem acontecer em Nova York. Por exemplo, você pode trazer um Lápide da vida, já introduzir esse vilão. Você pode introduzir, quem sabe, o Cabeça de Martelo, que é um vilão que os fãs do Homem-Aranha adoram. Você traz esse herói para um mundo mais urbano, para um mundo mais de gangsters. Ele não precisa, o Homem-Aranha não precisa ficar lutando toda hora contra caras lá de outro planeta e super, mega, hiper poderosos. Não, às vezes você coloca ele nesse ambiente de crimes, que querendo ou não, o Homem-Aranha faz muito parte disso nos quadrinhos, você já vence. É isso que o público quer ver. Se você entrega o que o público quer ver, as chances de você ter sucesso são enormes. Eu acho que eles não podem falhar com o filme do Homem-Aranha 4. Isso aqui é um grande pote de ouro. E depois do terceiro filme do Homem-Aranha, eles colocaram a régua lá em cima. Você não pode descer a régua agora. Foi a mesma coisa depois do primeiro filme do Homem-Aranha. Colocaram uma régua aqui e o segundo filme do Homem-Aranha foi um pouco mais abaixo. E o terceiro foi lá em cima. Se você colocar o quarto filme um pouco mais para baixo, bom, vai diminuir as expectativas dos fãs, vai diminuir o orçamento da Marvel como um todo, e agora eles precisam de um orçamento grande, porque tá vindo Guerras Secretas, tá vindo Doomsday, né? Não exatamente nessa ordem, então eles precisam ter filmes que arrecadem grandes quantias de dinheiro. Não pode errar com o Homem-Aranha, até porque o Homem-Aranha, querendo ou não, é, como alguns dizem no YouTube aí, um herói cabeça de chave. Tá? Você não pode errar com heróis cabeças de chave. E você, concorda comigo ou discorda? Não esquece de deixar o seu comentário aqui. Se você gostou do vídeo, também não esquece de deixar o seu curtir e de se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!